Você já teve a impressão de que sua mente não está operando na mesma frequência do mundo? De que todo mundo consegue entender aquele assunto difícil, menos você? E quando uma tarefa exige foco, qualquer estímulo externo te dispersa? A história que eu vou contar neste episódio começa com os relatos de duas pessoas que, em algum momento da vida, foram atravessadas por essas sensações. Eu sempre achei com uma dificuldade de focar, de estudar, de ter disciplina, né? Eu sempre via meus amigos aprendendo coisas que eu não aprendia e eu me achava burro, assim. Esse é o Luiz Fernando Benhoft, 51 anos, engenheiro civil, mora no Recife. O desempenho escolar, na verdade, eu não performava tão bem. Eu acho que tinha uma correlação mais com uma desatenção minha. E esse é o Vladimir, 28 anos, biólogo, mora em Fortaleza. Na verdade, Vladimir é um pseudônimo, e já você vai entender por que ele preferiu não usar o nome real dele. Durante grande parte da vida, esses dois personagens sofreram de jeitos bem parecidos. Eu desfocava muito, eu começava a fazer uma coisa, aí perdia, aí quando eu via, passou 3 horas, eu não fiz o que eu tinha para fazer. Um sentimento de inadequação, de ficar para trás em um grupo. Eu me vi um tanto que sufocado. O desconforto, né, do formato do trabalho. E à medida que o tempo passava e eles não conseguiam lidar com esse incômodo, as consequências brotavam. Eu tinha, na época, 45, 46 anos e tinha lido só 5 livros em toda a minha vida. Eu não conseguia ler, não conseguia. Eu ainda vi a minha inquietação durando, né, durante a minha graduação. E a sensação que eu tinha é que eu tinha que estudar muito mais do que os outros. E aí, num determinado momento, tanto o Luiz Fernando quanto o Vladimir foram buscar ajuda num consultório médico e saíram com a mesma solução. E aí eu comecei a tomar o Venvanse. Saí de lá, deixei de ser atendido por ela já com uma receita de Venvanse. Nome comercial Venvanse, um remédio psicoestimulante. Na bula, ele é indicado para o tratamento do TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a receita de Venvanse na mão é a última coincidência entre as histórias do Luiz Fernando e do Vladimir. É que apesar de eles terem usado a mesma substância para tratar queixas semelhantes, as vidas deles tomaram rumos completamente diferentes. 6 anos atrás, o Luiz Fernando resolveu investigar se toda aquela dificuldade para estudar e focar era um transtorno. A suspeita foi lançada pela neuropsicóloga, que deu um diagnóstico de dislexia para a filha dele. Ela falou, isso aí é genético, né? Então ela pegou de um ou de outro. E a minha ex-esposa, que é a mãe dela, certamente não tinha isso. E eu comecei a me associar e eu comecei a achar que eu era um cara dislexo. Foram algumas idas e vindas entre consultas, testes e laudos, até o Luiz Fernando encontrar o psiquiatra que cravou o diagnóstico. Ele não tinha dislexia, e sim TDAH. Ele leu meu teste, ele viu meus resultados, ele viu meus exames. Ele disse, cara, tu é o TDAH clássico. Bora botar um remédio. Eu ficava resistindo, né? Porque normalmente é o contrário, né? A galera quer o remédio e eu não queria. E aí ele me convenceu, ele falou, rapaz, toma um remédio, vamos experimentar. O tratamento começou com a dose mínima do Venvanse, uma cápsula de 30 mg por dia. Já foi o suficiente para sentir grandes mudanças. E eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, criterioso, e todo mundo achando estranho. E aí eu ia para o almoço da família agora, e era o que mais falava depois do almoço. Eu tô passando na cozinha, eu vejo a louça suja, eu vou lá e lavo a louça. Eu nunca fiz isso na minha vida. Para o Vladimir não foi tão suave assim. Ele não começou a tomar psicoestimulantes por causa de um diagnóstico, e sim para dar conta de um novo contexto na vida. Estava morando sozinho pela primeira vez e tinha acabado de conseguir um emprego num laboratório, onde fazia tarefas repetitivas e meticulosas. Eu me via como alguém que estava
necessitando do emprego, né? É uma questão de, tá, agora eu tô me sustentando, então eu tenho que manter uma regularidade aqui, eu tenho compromissos, eu tenho que performar bem. E performar bem significava atravessar os longos expedientes sem cometer erros, sem esquecer equipamento ligado, sem prejudicar ninguém. E por mais que eu me esforçasse, eu não sentia que eu estava alcançando o que era necessário para se entregar, né? Foi por conta própria que ele começou a tomar a Ritalina, que é outro remédio usado no tratamento do TDAH. Procurou alguém que vendia clandestinamente e comprou. E ali começou um período de 4 anos de escalada no consumo, mesmo com o acompanhamento de médicos psiquiatras. É que ele sempre dava um jeito de dourar a pílula. Na hora de relatar os sintomas, dizia que não sentia mais o remédio fazendo o mesmo efeito. Desse jeito, sempre que queria, o Vladimir terminava a consulta com uma receita de uma dose mais alta ou de uma nova medicação. Eu estava bem, mas eu pensava, será que eu não posso me sentir melhor? Eu olho que, na verdade, eu estava querendo só uma dose mais intensa de dopamina. Da Ritalina, Vladimir migrou para o Concerta, que é um estimulante de liberação controlada e de efeito mais duradouro. Do Concerta foi para o Venvance, e depois que chegou no Venvance, as doses foram subindo. Eu lembro que naquela época nunca soou como se eu estivesse viciado. Na minha cabeça eu estava legitimamente buscando só medidas de ser melhor tratado farmacologicamente. Eu demorei para ultrapassar a dose máxima, aparentemente, né? A dose máxima de 70. Foi do 30 por 50 por 70. Esse é o máximo. Só que eu comecei a abrir as cápsulas do Venvance. Então eu tomava abria uma cápsula e botava um pouquinho da outra. Aí eu sentia mais um efeito. A escalada chegou até o momento em que o Vladimir recebia receitas para 4 caixas de Venvance 70mg por mês. Isso é 4 vezes a dose máxima recomendada para fins terapêuticos. O meu sistema cardiovascular, ele sinalizou a sensação da pressão muito elevada, com certa frequência. Eu senti o meu corpo esquentando. E essa é a parte mais macabra, assim, né? Dessa trajetória, em que eu ia pro trabalho sem dormir. Eu senti o meu cérebro sangrando, praticamente. Eu acho que eu tive esse conjunto, essa constelação de sintomas que me levaram a realmente falar, não, eu não posso continuar com isso, senão eu vou morrer. A ajuda que o Vladimir mais precisava veio na forma de uma internação. Ele passou 12 dias na unidade de desintoxicação do Hospital de Saúde Mental de Fortaleza. Você está entupido de mal-estar, você está entupido de desamparo, você está entupido de, enfim, é um sequestro pela droga. Então você tem que ter aquele período de respirar, de oxigenar, passando pelo menos 12 dias, para conseguir cogitar voltar a ter uma vida de novo. Depois de tudo isso, o Venvance para o Vladimir ficou no passado. Ele me levou para o céu. Mal sabia eu que um tempinho depois eu ia para o inferno, né? Substâncias psicoestimulantes como o Venvance e a Ritalina são conhecidas pela ciência e pela medicina há muito tempo. Podem ajudar pessoas com TDAH a recuperar o foco e reconstruir as relações pessoais, mas também estão envolvidas em muitos outros contextos: controle social, cultura da performance, automedicação e comércio clandestino de medicamentos. Uma cápsula que promete foco e energia encaixa bem numa sociedade marcada pela exaustão em nome da produtividade. O que nem todo mundo leva em conta são os riscos da dependência e dos efeitos colaterais no uso não prescrito. E a gente vai tentar dar conta de todas essas nuances a partir de agora. Eu sou Leonardo Aquino e este é Torpor, um podcast sobre substâncias prescritas e a delicada fronteira entre o uso terapêutico e o abuso. Para entender como os psicoestimulantes agem, a gente precisa começar olhando para os nossos neurotransmissores.
Essas substâncias são consideradas os mensageiros químicos do cérebro. Transmitem sinais de um neurônio para o outro através das chamadas sinapses. Assim, nos ajudam a sentir fome, sede, calor, frio, o gosto das coisas. Também controlam atividades que vão desde os batimentos cardíacos e a respiração até a memória e o aprendizado. No contexto dos psicoestimulantes, 2 neurotransmissores são protagonistas. Eles se chamam dopamina e noradrenalina, e cada um tem um papel bem específico. Você já deve ter ouvido falar na dopamina como uma substância ligada à sensação de prazer, mas a atuação dela é mais complexa que isso. Ela participa de 2 circuitos importantes no cérebro, um ligado ao desejo e à recompensa e outro ligado ao controle. Ou seja, é a dopamina que faz a gente querer comprar uma roupa nova e cara quando passa na frente de uma vitrine, mas também é a dopamina que faz a gente desistir da compra depois de ver que a fatura do cartão de crédito está perto do limite. Já a noradrenalina é importante na nossa resposta ao estresse. É ela que nos deixa em alerta, por exemplo, quando a gente está esperando uma mensagem importante e o celular vibra de repente no meio de uma reunião. A produção natural desses neurotransmissores pode ser prejudicada por alguns transtornos, como, por exemplo, o TDAH. Nesses casos, o tratamento pode passar pelo uso de um medicamento que aumenta os níveis de dopamina e noradrenalina, como os psicoestimulantes, que pertencem à classe das anfetaminas. E quando a gente ouve anfetaminas, pode até pensar em droga ilícita, produzida em laboratório clandestino. Mas a verdade é que existem anfetaminas de uso terapêutico que você compra com receita médica na farmácia. As mais conhecidas são a Ritalina e o Venvance, nomes comerciais do metilfenidato e da lisdexanfetamina. Esses nomes estão popularizados tanto pela popularização do diagnóstico do TDAH, mas pelo desejo das pessoas de fazer uso desses medicamentos. Esse é o Helder Gomes, médico psiquiatra formado pela Universidade Estadual do Ceará, com pós-graduação na área de psicofarmacologia. Eu fui atrás dele para entender com mais detalhes como os psicoestimulantes funcionam. Diferente da maior parte dos medicamentos que a gente toma e a gente tem um efeito prolongado ao longo das 24 horas, os medicamentos para TDAH eles têm tempo para início e tempo para fim. Eles não funcionam durante o dia todo. A Ritalina tem um tempo médio de efeito de 4 horas. A Ritalina LA, que é a Ritalina longa ação, tem um tempo médio de efeito de 8 horas. E o Venvance tem um tempo de efeito médio de 12 horas. Na prática, que efeito é esse? Então as pessoas vão sentir um prazer, vão sentir que estão mais alertas, vão sentir que estão mais concentradas, pelo próprio efeito da substância. Quem não gostaria, né? Tomar uma pílula e sentir tudo isso. A gente sabe que todo mundo quer ter prazer, atenção e foco. Mas os psicoestimulantes não são um recurso para todos. São um tratamento para alguns. Primeiro que a gente tem que entender que quem tem um TDAH tem os seus sintomas por conta do déficit de alguns neurotransmissores, como noradrenalina e dopamina, que os remédios vão tentar ajustar. Então eu estou fazendo um tratamento psiquiátrico. Para as pessoas que não têm TDAH, elas não têm o déficit dessas substâncias. Então eu estou querendo mais. Eu já tenho elas normais, eu estou querendo mais. Ou seja, qualquer pessoa que usa uma substância dessa vai sentir um efeito eufórico, da mesma forma que outras drogas que são usadas de abuso podem ter. Antes do Venvance, antes da Ritalina, a ciência já buscava pílulas para turbinar o cérebro. E o início dessa história tem relação com salas de aula e trincheiras de guerra. Dá para dizer que as anfetaminas foram o combustível da Segunda Guerra Mundial. Os soldados da Alemanha nazista se entupiam de pervitin, uma metanfetamina semelhante ao cristal. Entre os aliados, a droga era outra, benzedrina, que costumava ser usada como descongestionante nasal, mas também tinha um efeito estimulante. Com essas substâncias circulando no corpo, as tropas percorriam longas distâncias, passavam noites em vigília, sem sentir sono, fome ou sede. Nas escolas daquela época, não tinha bomba, não tinha explosão, nem a necessidade de virar à noite. Mas tinha uma coisa que tirava o sono de pais e professores:
a inquietude, a desatenção e a agitação das crianças na sala de aula. Foi aí que o psiquiatra Charles Bradley, que trabalhava num hospital do estado americano de Rhode Island, resolveu fazer um experimento para tentar acalmar, entre aspas, as crianças. O ano era 1937 e Bradley testou a mesma substância que depois seria usada por soldados americanos e britânicos na guerra. Ele selecionou 30 crianças e deu benzedrina a elas durante 14 dias. Durante esse período, o desempenho escolar das crianças melhorou, assim como a atenção, o comportamento e a sociabilidade. Elas não ficaram só mais focadas, pareciam mais encaixadas no que se esperava delas. Foi aí que uma ideia começou a ganhar força, a de que os psicoestimulantes poderiam corrigir, também entre aspas, comportamentos problemáticos na infância. Depois disso, as anfetaminas passaram a lotar as prateleiras das farmácias, agora mirando em um público mais amplo. Para ficar mais fácil de superar a exaustão do dia a dia, muitos adultos recorriam às chamadas PEP Pills, ou pílulas de energia, que nada mais eram do que anfetaminas em caixinhas. Foi nesse contexto que, em 1944, surgiu um grande divisor de águas. O químico italiano Leandro Panizon, que trabalhava na indústria farmacêutica Ciba, sintetizou pela primeira vez uma molécula chamada metilfenidato. Quando essa novidade foi lançada comercialmente, recebeu um nome que é muito conhecido até hoje: Ritalina. Logo que surgiu no mercado, a Ritalina foi usada na recuperação após anestesias e comas induzidos. Aos poucos, outras indicações apareceram: fadiga, obesidade, narcolepsia, esquizofrenia, mas o principal foco da Ciba, a fabricante do remédio, eram pessoas de meia idade ou idosos. Para eles, a Ritalina poderia combater depressões leves e também dar uma levantada no vigor e na vitalidade. Mas no início dos anos 60, aconteceu uma mudança que definiu a Ritalina para sempre. A FDA, a autoridade americana que cuida da regulação de medicamentos, aprovou o uso da substância no tratamento da hiperatividade em crianças. E um estudo realizado nos Estados Unidos virou um marco para que a Ritalina passasse a ser o tratamento padrão para crianças hiperativas. Na época, inclusive, ainda não se conhecia o transtorno como TDAH, e sim como reação hipercinética da infância. O experimento, feito pelos psiquiatras Leon Eisenberg e Keith Connors, foi o primeiro que atestou a eficácia da Ritalina nesses casos. E, a partir daí, o que era uma pílula de energia para os adultos se transformou em um calmante para as crianças, pelo menos para a opinião pública. Com o tempo, a Ritalina passou a fazer parte do cotidiano escolar americano, com um grande crescimento nas prescrições. Ela também saiu das revistas científicas e ganhou as páginas da grande imprensa. Eu vou pegar como exemplo um dos jornais mais tradicionais dos Estados Unidos. O New York Times começou a publicar nos anos 70 várias reportagens mencionando a Ritalina. Numa delas, chama o remédio de droga que controla a criança indisciplinada. Em outra, cita o caso de um menino de 6 anos que andava inquieto e brigão, mas que ficou quieto e coordenado depois de começar o tratamento com Ritalina. Mas, ao mesmo tempo, começaram a surgir os relatos de uso abusivo. Na Suécia, por exemplo, o remédio chegou a ser proibido. Lá tinha gente que injetava a Ritalina na veia para conseguir um efeito maior. A essa altura, a linha entre uso terapêutico e uso recreativo já começava a ficar borrada, e o debate sobre o verdadeiro papel da Ritalina só estava começando. Para o Vladimir, um dos personagens que a gente ouviu no começo do episódio, a Ritalina foi a porta de entrada para o consumo de psicoestimulantes. Então eu estava vendo ali algumas lacunas que eu não estava conseguindo resolver por conta própria, potencialmente passíveis de resolução por meio da medicação. Eu acho que eu fiquei na mente com a ideia, de que a Ritalina ela poderia resolver bastante coisa. Como eu te falei antes, o contexto da vida do Vladimir nessa época era o seguinte: ele estava recém-formado em biologia, morando sozinho pela primeira vez e recém-admitido como técnico em um laboratório. A primeira vez que ele conseguiu a Ritalina não foi numa farmácia, e sim numa compra clandestina no encontro marcado num aplicativo de relacionamento.
ele sem foto, eu sem foto, a gente nunca tinha se visto. E eu lembro que ele tinha marcado de parar o carro em algum local próximo em certo horário, sendo que eu estava no laboratório nesse momento. Só que eu fiquei muito tenso, né? Não conhecia a pessoa, eu estava fazendo uma compra ilícita, praticamente. E eu lembro que naquela hora tinham guardas, né, civis, muito próximos do carro. E o fornecedor, ele estava muito tranquilo, ao passo que eu estava muito nervoso. Então, teve essa tensão, que para ele foi uma coisa tranquila, para mim não. Passado esse estresse, o Vladimir começou a tomar a Ritalina. Com o efeito da medicação, ele estabeleceu uma nova relação com o trabalho. Aí eu lembro que o que era diariamente muito difícil para mim, ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil de tolerar. Ficou muito mais fácil de realizar. Eu também me despreocupei mais e vi que cometi menos erros, por exemplo. Ou tive mais cautela. Era preciso manter aquele estado mental a qualquer custo. Mas não dava para aguentar de novo o nervosismo de uma compra ilícita. Aí o Vladimir procurou uma psiquiatra. Como ele relatou as queixas sobre a falta de foco e falou do bem-estar que tinha sentido com a Ritalina, a médica aplicou um questionário padrão para saber se ele tinha TDAH. Eram perguntas do tipo: você costuma balançar braços e pernas? Parar uma tarefa no meio? Sentar e levantar repetidamente? Hoje, o Vladimir confessa que direcionou as respostas para o que ele queria. Para uma pessoa que já está tomando a medicação e foi beneficiada pela medicação e tinha certa consciência assim, da estrutura desses testes, né? O intuito era não sair de lá sem uma medicação, né? Então, teve sim uma certa má fé. A missão foi cumprida. O Vladimir saiu do consultório da psiquiatra com um diagnóstico de TDAH e uma prescrição de Ritalina. Eu senti que agora era legítimo, né? Então, eu estava muito seguro de que eu estava fazendo a coisa certa, né? De que eu estava sendo bem encaminhado, eu estava recebendo um tratamento pleno ali, a partir do ritual, né, de visitar um psiquiatra e sair de lá com um laudo e uma receita. Quando Vladimir conseguiu de forma legítima o remédio que ele achava que precisava, a fama da Ritalina já era bem consolidada por aqui. Mas o fato é que o fenômeno chegou atrasado em terras brasileiras. Nos Estados Unidos, o crescimento das prescrições começou nos anos 70. No Brasil, a Ritalina ainda era tratada como uma novidade até o final dos anos 90, mesmo já estando no mercado há bastante tempo. Essa foi a impressão que eu tive quando encontrei uma reportagem da revista Manchete de dezembro de 98. Nela, a Ritalina era incluída numa lista de pílulas do ano, ao lado de duas drogas que eram recém-descobertas: o Viagra, para a disfunção erétil, e o Xenical, para a obesidade. O texto da matéria mostra uma visão enviesada, que parecia ser o senso comum da época. A hiperatividade, que ainda não era chamada de TDAH, era tratada com desconhecimento e estigma. Deixa eu ler um trecho. É um remédio antigo, pesquisado há mais de 50 anos, mas que só agora encontrou sua verdadeira vocação, a de sossega neném. Sim, a Ritalina é uma substância hoje utilizada essencialmente na primeira instância para amenizar, mais para pais e professores do que para a própria criança, o drama da desatenção escolar e da hiperatividade. Ainda não se sabe exatamente como a droga funciona e nem há exames para detectar alterações de comportamento nas áreas citadas. Mas o fato é que ela funciona bem, garantem os neurologistas americanos que trabalham com a substância, nos casos de hiperatividade que realmente deixam os pais de cabelo em pé. Essa visão da Ritalina como uma solução mágica foi se diluindo nos anos seguintes, com a evolução do debate sobre a hiperatividade. Na virada do século, a nomenclatura mudou e a condição dos hiperativos passou a ser chamada de TDAH. Os diagnósticos aumentaram e as prescrições também. Na pesquisa para esse episódio, eu encontrei um dado bem ilustrativo numa reportagem publicada na Folha de São Paulo em 30 de maio de 2010. A matéria informa que no ano 2000,
o Brasil teve 71 mil unidades vendidas de metilfenidato, o princípio ativo da Ritalina. 8 anos depois, em 2008, o número disparou para 1.200.000 unidades. Esse crescimento estava longe de ser desprezível, mas acendeu alertas para um fenômeno diferente do que acontecia na América do Norte. Ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil não vivia uma explosão de diagnósticos de TDAH. Quem defendia essa ideia era Luiz Augusto Rode, psiquiatra da infância e da adolescência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na reportagem da Folha de 2010, com base nos dados de vendas do metilfenidato, Luiz Augusto estimava que cerca de 100 mil crianças brasileiras usavam regularmente a medicação. Se o país espelhasse a prevalência mundial do TDAH, que é de pouco mais de 5% de crianças e adolescentes, o número seria muito maior, ultrapassaria 2 milhões. Ou seja, para o pesquisador, o aumento nas vendas significava uma correção histórica. Um número maior de crianças estava recebendo o tratamento adequado para um diagnóstico bem feito. Mas havia outro alerta naquela estatística: o uso da Ritalina por adultos para turbinar a produtividade. Aspas para a reportagem da Folha. Para o Grupo Gaúcho, existe uma epidemia de uso indevido da medicação por adultos. O metilfenidato estaria sendo empregado para melhorar o desempenho de estudantes e profissionais em tarefas pesadas e monótonas, como a leitura e a redação de textos longos, preparação de exames, relatórios e por aí vai. Essa constatação não demorou a virar rotina nos jornais. Ainda no ano de 2010, as reportagens sobre o uso indiscriminado da Ritalina passaram a pipocar. Folha de São Paulo, 28 de setembro de 2010. Remédio controlado vira festa na balada. Medicamento tarja preta, indicado para déficit de atenção, é consumido em casas noturnas como estimulante. O Globo, 15 de setembro de 2013. A droga da produtividade, metilfenidato, mais conhecida como Ritalina, é usada por executivos e concurseiros para manter o ritmo de estudos e trabalho. Jornal da Band, 4 de outubro de 2017. Tem quem tome, sem indicação médica, como um elevador cognitivo, ou seja, para melhorar o desempenho, turbinar o cérebro. É o caso desta estudante de São Paulo. Ela está se preparando para prestar o vestibular para medicina. Em semanas de provas, ela toma um comprimido por dia. O cansaço é muito, a concorrência é muito grande, você se sente inseguro, de fato, você se apoia nisso. Depoimentos como esse já não eram mais a exceção. Eram o sinal de um novo modo de consumir psicoestimulantes, sem diagnóstico, sem prescrição e com todos os riscos dos efeitos colaterais. De volta por aqui, o psiquiatra Hélder Gomes. É que os estimulantes, eles não são isentos de efeitos colaterais. Pelo contrário, eles têm efeitos colaterais muito significativos. Na primeira semana, é muito comum o paciente ter sensação de coração acelerado, pico de pressão. Insônia é um dos efeitos colaterais mais comuns do estimulante. E o que mais preocupa a gente como psiquiatra é o efeito colateral de piora da ansiedade. Então, entenda que existem pacientes com quadro ansioso que estão desatentos pelo quadro ansioso e querem um remédio para melhorar a concentração. Eu estou numa ansiedade descompensada, tomo um estimulante, deu ruim, deu péssimo. O Hélder me deu um relato de como esse uso inadequado da Ritalina é sentido no dia a dia das unidades de saúde. Ele trabalha no Hospital de Saúde Mental de Fortaleza, um hospital público que tem um ambulatório para tratamento de TDAH, tanto em crianças e adolescentes quanto em adultos. O metilfenidato é dado gratuitamente aos pacientes acompanhados lá, mas nem todo mundo segue direitinho as prescrições e o tratamento. Então, a gente já ouviu uma série de histórias acontecendo aqui no nosso hospital. Primeiro, de paciente que só faz tratamento por metade do tempo, porque a gente dá a receita para 30 dias, ele usa toda a Ritalina em 15 dias, aí falta depois, porque ele não consegue digerir o remédio. A gente começa a ter esses relatos de paciente que vem buscar novas receitas, dizendo que perdeu a receita ou que for sempre os mesmos, possivelmente porque estão usando quantidades maiores que a prescrita. Em contato com a coordenação da farmácia, já foram vários casos de receitas falsas de Ritalina que chegavam aqui. As pessoas tentando conseguir a Ritalina com receitas falsificadas. Então, a gente está muito alerta a esse fenômeno crescente da dependência dos estimulantes e talvez a gente esteja sentindo as repercussões iniciais.
Eu entrei em contato por e-mail com a assessoria de imprensa da Novartis, a fabricante da Ritalina. Eu queria saber como a empresa vê o fenômeno do uso indiscriminado do remédio, mas até o fechamento deste episódio eu não tive resposta. Eu também procurei a Anvisa para comentar o assunto. Em nota, a agência afirmou que o metilfenidato, o princípio ativo da Ritalina, deve ser utilizado como parte de um programa de tratamento de TDAH, que pode incluir também terapia psicológica, educacional e social. A Anvisa também alerta para os riscos da automedicação e recomenda que o uso do metilfenidato deve ser feito somente com receita médica e acompanhamento profissional para as indicações prescritas. Nos últimos anos, a Ritalina ganhou uma companhia nessa encruzilhada entre o tratamento do TDAH e o doping cognitivo, o Venvance. É uma substância mais moderna e um divisor de águas para quem tem um diagnóstico bem feito. Só que é ainda mais devastador para quem abusa. É sobre isso que a gente vai falar depois do intervalo. Ao longo da primeira temporada do Torpor, a gente recebeu muitas mensagens de ouvintes pelas redes sociais e pelas plataformas de áudio. Eu queria agradecer a todo mundo que escreveu para a gente, para elogiar, para trazer um ponto de vista diferente sobre o que ouviu, ou para contar que recomendou o Torpor para outras pessoas. Enfim, a todos vocês, muito obrigado. Eu também queria aproveitar esse momento para fazer um convite. A gente colocou no ar um questionário para conhecer melhor a nossa audiência, e as respostas de vocês vão nos ajudar muito a pensar na continuidade do podcast. O link está na descrição desse episódio e dá para preencher rapidinho, em menos de 5 minutos. Pode ficar tranquilo que a gente não vai te mandar spam. Se você ouviu o Torpor e gostou, participe, que vai ser muito importante para o podcast continuar em atividade. O Luiz Fernando, um dos 2 personagens que a gente ouviu no começo do episódio, compartilhou comigo várias lembranças de quando ele era criança. Tem uma que eu acho que explica bem como ele lidava com a dificuldade de concentração. Minha mãe era muito exigente, ela pegava muito no meu pé. Nas férias, ela exigia que eu lia um livro. Eu estava tentando ler aquele livro, A Ilha Perdida, da série Vagalume. E eu olhava para o meu irmão e eu via que o meu irmão estava lendo. E eu olhava assim, aí folheava. Aí eu via mais ou menos o tempo que meu irmão mudava de página. Aí só acompanhava mais ou menos. Mas eu simplesmente não conseguia ler. E eu sentia angústia. Era literalmente angústia. Eu me lembro eu pequeno. Eu digo, por que eu sou assim? Apesar de não conseguir ler e de sentir que não aprendia que nem os outros meninos da idade dele, o Luiz Fernando passou pela vida escolar sem grandes atropelos. Ele me contou que ficou de recuperação uma vez na 6ª série e só. Na faculdade, ele conseguiu terminar a graduação no tempo certo, mesmo sem conseguir fazer alguns tipos de cálculos elementares para o curso de engenharia. E quando entrou no mercado de trabalho, vieram outros desafios. Isso vale para prazo também, fazer um laudo. Trabalho. Tinha que fazer um laudo. Meu prazo era dia 20, obviamente eu sentava dia 19. Me sentia assim, aquele pato, né, que faz tudo, mas não faz nada bem. Voa, mas não voa bem, canta, mas não canta bem, nada, mas não nada bem. E ficava só fazendo incêndio, né? Sentia assim, exatamente um defeito de fábrica. O olhar para esse defeito de fábrica, entre aspas, mudou quando ele descobriu que tinha TDAH. O psiquiatra que fez o diagnóstico, que aliás acompanha o Luiz Fernando até hoje, percebeu logo de cara que esse era um caso que precisava de medicação. E ele insistiu para eu tomar remédio, não fui nem eu. Eu até hesitei um pouco no começo. Da primeira consulta que meu psiquiatra sugeriu, eu só passei a tomar umas 2 depois. E aí eu comecei a tomar o Venvance. Cara, sabe aquele filme Sem Limites? Não sei se tu assistiu aquele filme. Sem Limites, filme de 2011. Bradley Cooper interpreta um escritor que sofre com bloqueio criativo. Ele encontra uma pessoa que oferece o que parece ser a salvação perfeita. Um comprimido que amplia a capacidade utilizada do cérebro de 20% para 100%. This lets you access all of it. I was blind, but now I see. Depois de tomar essa pílula, ele termina de escrever um livro em 4 dias, aprende novas línguas muito rápido e fica rico investindo na bolsa de valores.
Qualquer semelhança com os psicoestimulantes, eu não acho que é mera coincidência, não. You do know you're a freak. What's your secret? Medication. Eu me sentia exatamente aquele cara. E no filme aparece o olho dele brilhando assim, e eu me sentia com o olho brilhando. Quando eu conversei com o Luiz Fernando, ele tinha pouco mais de 1 ano tomando Venvance. E ele me contou que estava se dando muito bem com a medicação. Se sentia menos disperso e mais focado, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Até a dificuldade na leitura tinha ficado para trás. Eu até começar a tomar o Venvance, eu só li 5 livros da minha vida toda. E esse ano, por exemplo, eu já li 3. Não é grande coisa, mas é bem diferente, né? E li porque quis, né? Não li porque precisava. Mas ele me explicou também que esse bem-estar não é um resultado exclusivo do Venvance. A alimentação balanceada e a prática regular de atividades físicas somam forças com a medicação. Eu não acho que o Venvance é uma pílula mágica. Ele sozinho não funciona. Não é tudo, não é tudo. É um combo, de fato é um combo. Porque se você não aproveitar bem a chance, não procurar se desenvolver, não procurar ter autoconhecimento, não fazer exercício, tudo isso faz mal para quem é TDAH. E aí, hoje eu estou buscando esse combo inteiro. Mas que o remédio é um empurrão gigante, não tenha dúvida. Se o nome desse remédio que o Luiz Fernando toma não te soa familiar, talvez você esteja por fora de uma tendência nas redes sociais. Venvance. O Venvance é, ou talvez seja, a única anfetamina legalizada de todo o planeta. É uma das melhores sensações, né? É a sensação, pra mim, foi uma sensação de descoberta de um mundo que eu não conhecia. Há alguns anos, influenciadores e criadores de conteúdo falam abertamente sobre o consumo. Não troco por dinheiro nenhum isso daqui, gente. Ele chama Venvance. É o remédio do momento. Nada no mundo supera a sensação que você tem na sua cabeça quando você tem TDAH e você começa a tomar Venvance. E cada vez mais gente busca informações sobre o Venvance, não só no TikTok e no Instagram. Em julho de 2022, a revista Piauí publicou dados de um levantamento feito pela Bytes, que é uma consultoria em análise de dados. Na época, segundo a Bytes, havia uma média de 135 mil buscas mensais por Venvance no Google. Além disso, eram mais 297 mil pesquisas com termos derivados, como bula, preço e dosagem. Todo esse frenesi vem acompanhado de um aumento do comércio clandestino, que encontra nas redes sociais uma vitrine oportuna. A lisdexanfetamina, o princípio ativo do Venvance, não é um remédio barato. Desde 2024, quando a patente foi quebrada, já existem versões genéricas no mercado. Os preços baixaram, mas não são exatamente acessíveis. Eu fiz uma busca em 5 grandes redes de farmácias que têm lojas online, e um genérico de 30 mg, que é a dose mais baixa, não saía por menos de R$ 257 a caixa com 30 cápsulas. Para comprar o Venvance na farmácia, é preciso ter uma receita médica amarela, do tipo A, que é a mais restrita. É o mesmo tipo de receita necessário para comprar opioides. Mas uma busca simples pela palavra Venvance no X, o antigo Twitter, traz como resultados inúmeros anúncios de venda sem receita. São perfis dedicados ao comércio ilegal de remédios controlados. E a coisa toda é feita sem a menor cerimônia, com links de canais do Telegram e contas do WhatsApp para fechar os pedidos. Um desses perfis até posta feedbacks de clientes para dar mais credibilidade ao negócio. A Anvisa está de olho nesse fenômeno. De 2024 até maio de 2025, quando esse episódio foi produzido, a agência abriu 15 dossiês de investigação sobre o Venvance. Eram casos de venda sem receita médica ou em sites não autorizados. Na nota em que comentou esse assunto, a Anvisa também alertou que a venda de medicamentos fora de estabelecimentos regularizados tem outro problema. Como não dá para saber a origem dos remédios, existe o risco de eles serem falsificados.
O cenário pode até ser controverso em vários sentidos, mas não dá para negar que o Venvance é um sucesso. E para entender como esse sucesso veio, a gente precisa olhar para a origem da substância. A lisdexanfetamina foi patenteada em 2006 por uma empresa farmacêutica americana chamada New River. Quando a molécula ainda estava em testes clínicos, a empresa britânica Shire começou a participar do desenvolvimento. Ela já tinha no portfólio outro psicoestimulante, o Adderall, que estava perto de ter a patente quebrada. Então, antes de perder espaço para versões genéricas do Adderall, a Shire estrategicamente investiu num novo produto da mesma categoria, e o Venvance encaixou direitinho no plano. Quando o remédio foi lançado comercialmente, em julho de 2007, a Shire já tinha comprado a New River e passado a ser a dona da novidade. Hoje, a marca pertence à farmacêutica Takeda, que comprou a Shire em 2019. Então, o Venvance, a lisdexanfetamina, hoje está indicada para TDAH e transtorno de compulsão alimentar com critério de bula, uso on-label. De volta por aqui, o psiquiatra Helder Gomes. De forma off-label, a gente pode usar psicoestimulantes nas depressões refratárias, tá? O que é que acontece? O paciente com depressão refratária, ele está há muito tempo procurando um antidepressivo e não consegue encontrar um antidepressivo que tenha um resultado adequado. É um paciente que está sofrendo com depressão de longa data e a gente sabe que os estimulantes estimulam. Então, eles podem melhorar ânimo, energia, disposição, vontade de viver. Mas quem busca esse ânimo, essa energia, não é só quem tem um diagnóstico bem fechado. Tem muita gente atrás do Venvance como uma estratégia de sobrevivência moderna, para estudar mais, render mais, produzir mais. Na pesquisa que eu fiz nos principais jornais brasileiros, o primeiro registro que encontrei sobre o uso de Venvance como doping mental foi em 2022, 12 anos depois que o remédio passou a ser vendido no Brasil. Nessa época, o fenômeno do uso dos psicoestimulantes para essa finalidade já tinha até um nome específico. Eles passaram a ser chamados de smart drugs. Todos os relatos a partir daí apontam para um perfil bem definido de quem consome o Venvance sem prescrição. Vestibulandos, estudantes de concursos públicos, jovens empresários, profissionais da área de tecnologia e do mercado financeiro. O objetivo é sempre o mesmo: aumentar a capacidade de concentração e o foco nas tarefas do dia a dia. Então, o uso do remédio ele é seguro se for feito no acompanhamento médico em doses adequadas e com um diagnóstico adequado. O uso problemático é para aquelas pessoas que não respeitam a quantidade que devem usar, começam a usar doses elevadas, não procuram atendimento médico, não tem um diagnóstico. O que a gente vê é que eu, quando vou prescrever, por exemplo, Venvance para um paciente pela primeira vez, eu sigo o protocolo psiquiátrico que começa com 30 mg. E quando eu vou ver meus pacientes que usaram por conta própria, estão lá com Venvance de 70, né? Porque a pessoa vai usar, não quer usar o menor, quer usar logo a maior dose. Isso não está em protocolo psiquiátrico nenhum. A primeira receita de Venvance que o Vladimir recebeu foi a da menor dose, 30 mg. Ali, ele já tinha subido degrau a degrau a escada dos psicoestimulantes. Começou com a Ritalina, depois passou para o Concerta, que é uma versão do metilfenidato com efeito mais prolongado, e aí chegou no Venvance, depois de perceber que o corpo estava pedindo mais. Ele conheceu o remédio em pesquisas na internet. Quem conhece a Ritalina e vai para o Concerta, não deixe de pesquisar praticamente, mas é um pulinho, né, para você conhecer. E eu já tinha ouvido falar, quando eu pesquisava, a superioridade do Venvance nos relatos. É muito atraente, muito convidativo. Com essa informação, ele já chegou na consulta sugerindo para o psiquiatra. Você já ouviu falar no Venvance? Eu acho que é muito pertinente. A gente pode testar. Eu acho que foi uma coisa desse tipo, né? Na primeira vez que o Vladimir comprou o Venvance, o remédio estava em falta nas farmácias próximas da casa dele. Ele precisou ir de bicicleta até uma mais distante. Chegou lá, comprou e tomou antes mesmo de pedalar de volta. O Venvance ele bateu muito rápido. Eu voltei voando, né? Flutuando, praticamente. Não tinha exaustão, não tinha cansaço. Pedalar já era uma coisa que eu gostava.
Aí quando teve o efeito, parece que virou a coisa mais prazerosa do mundo. É como se eu enxergasse as coisas com mais nitidez. É como se eu enxergasse as cores mais vivas, ou coisa do tipo, sabe? Era muito intenso. É como se os meus sentidos eles estivessem mais aguçados. Minha vida tá completa. Posso morrer aqui agora. Com essa sensação de problemas resolvidos, o Vladimir tomou uma decisão. Deixou a psiquiatra com quem ele estava se consultando e passou para outro médico, que cobrava mais barato pela consulta. Eu cheguei com um argumento, entre aspas, de autoridade da psiquiatra. Eu cheguei, olha, uma médica que me acompanhava já me prescreveu. Não teve teste, não teve nada. Não teve uma sondagem básica. As consultas dele eram coisa de 10 a 15 minutos. Era em massa o atendimento, então não dá pra sondar. Ali é praticamente pra renovar a receita. Pra mim, lá estava meu dealer, né, novo. Venvanse é uma anfetamina de uso medicinal. Tem propriedades medicinais, é seguro para o uso acompanhado? Mas ele é uma anfetamina. Então tem os riscos de dependência associados. Novamente, o psiquiatra Hélder Gomes. Na dependência, eu posso ter uma tolerância. O que é a tolerância? É que eu vou tolerando cada vez mais o remédio. No início, o Venvanse de 30 mg era o suficiente para eu ter um ótimo resultado. Depois eu passei para 50, depois eu passei para 70, depois eu estou usando 2 comprimidos, depois eu extrapolei a dose da bula, eu estou usando 3, 4, 5 vezes a dose da bula, porque eu estou querendo manter o meu desempenho. Esse roteiro descrito pelo Hélder foi exatamente o que aconteceu com o Vladimir. Foi do 30 por 50 por 70. Esse é o máximo. Foi questão assim de meses, de uma dose para outra. Acho que eu tolerava por alguns meses para deixar de sentir de novo aquela euforia. Só que eu comecei a abrir as cápsulas do Venvanse. Então eu tomava abria uma cápsula e botava um pouquinho da outra. Nesse ritmo, as caixas de Venvanse acabavam antes da hora, e o psiquiatra parecia fazer vista grossa com as consultas cada vez menos espaçadas. Não me confrontava com o fato de eu sempre estar chegando para uma próxima consulta antes de um mês completo, né? Sempre o remédio está acabando mais cedo. Eu tive um cenário muito favorável para escalar esse Venvanse, muito favorável. Eu tive a negligência que foi necessária para um adicto se banhar de dopamina. Nessa época, o Vladimir já tinha mudado de emprego. Estava num laboratório diferente. Novo trabalho, nova medicação, mas dessa vez as coisas não saíram como ele imaginava. A medicação, hoje eu percebo isso, ela me levou para um outro caminho aí. Ela me levou mais para um hiperfoco em ter ideias para o trabalho e não em realizar o trabalho. O trabalho nesse lugar tinha uma série de processos bem definidos, e em vez de cumprir o que já estava estabelecido, o Vladimir estava cheio de ideias para redesenhar esses processos. Aí passei a ser bastante improdutivo na parte metódica do trabalho. Então, o que eu tinha tomado a princípio para tolerar a parte metódica de um trabalho acabou fazendo com que eu me prejudicasse mais que nunca, talvez, né? Porque o foco foi direcionado para outra coisa. Só que eu não percebia. Até que chegou um ponto que eu fui demitido e eu não entendi nada. Porque para mim eu estava sendo extremamente produtivo, né? Esse relato personifica uma tese que tem ganhado corpo no meio científico, a de que remédios como o Venvanse não trazem melhoras cognitivas relevantes. Em 2023, esse foi o tema de um experimento realizado na Universidade de Melbourne, na Austrália. Os pesquisadores promoveram uma atividade chamada Teste da Mochila, dividindo os voluntários em 2 grupos, um que tomou psicoestimulantes e outro que tomou placebo. Todos receberam uma lista de objetos, cada um com um valor diferente, e precisavam encher uma mochila com itens que somassem o maior valor possível. Quem tomou o remédio parecia mais focado e ativo, agindo mais rápido e testando um número maior de combinações. Mas no fim, o desempenho foi igual ao do grupo que tomou placebo. Eles não pensaram melhor,
só ficaram mais agitados, mais empenhados e menos eficientes. Outro estudo, publicado em 2022 num periódico da Associação Americana de Psicologia, trouxe resultados ainda mais instigantes. O experimento foi feito num ambiente escolar simulado com 173 crianças diagnosticadas com TDAH. Durante as aulas, elas aprenderam conteúdos de ciências, estudos sociais e vocabulário. Num primeiro momento, elas tomaram metilfenidato, o princípio ativo da Ritalina. Num segundo momento, tomaram placebo. Segundo os pesquisadores, a medicação fez diferença no comportamento das crianças. Elas ficaram mais focadas e quietas. Mas ao medir o que as crianças haviam aprendido nas aulas, a Ritalina não tinha feito diferença. A quantidade de conteúdo que elas realmente absorviam era a mesma, com ou sem o remédio. Ou seja, nem mesmo quem tem indicação médica para tomar psicoestimulantes teve melhora na aprendizagem. Mas por que as pessoas continuam tomando essas supostas drogas da inteligência achando que vão aprender mais? Tem uma pista para entender esse fenômeno num trabalho do pesquisador Scott Vreco, do King's College de Londres. Em 2013, ele publicou um artigo que trazia uma série de entrevistas com universitários que tomavam esses remédios sem prescrição médica. Os estudantes não falaram que se sentiam mais inteligentes. Eles relataram que, na verdade, percebiam uma mudança no ânimo e na disposição para fazer tarefas que antes eles evitavam. Era como se o remédio não deixasse o cérebro mais afiado, e sim o corpo mais disposto. O que dá para concluir desses estudos é que, para quem usa psicoestimulantes indiscriminadamente para melhorar o desempenho cognitivo, o efeito talvez seja mais emocional do que real. Não é que eles façam de você uma esponja de conhecimento, mas fazem você acreditar que pode ser. Dependendo do que você está procurando ao tomar o remédio, talvez dê no mesmo. O Vladimir chegou a um ponto em que o Venvance não fazia mais ele se sentir nem mais inteligente, nem mais disposto. Depois daquela demissão que eu te contei alguns minutos atrás, ele chegou a trabalhar como atendente e depois virou professor. Mas não ficava muito tempo no mesmo lugar. Passou por 1, 2, 3 escolas. Quando chegou na 4ª escola, as pessoas começaram a perceber que ele não estava bem. Chegou um momento em que as 2 coordenadoras, a diretora, né, elas sempre perguntavam: você tá com uma cara de muito cansado, você tá muito exausto, esgotado. E eu realmente tava, só que eu falava: não, tô de boa, tô tranquilo. Durante muito tempo, o Vladimir guardou essa história toda para si. Ninguém mais sabia o que ele estava enfrentando, nem a família, nem os amigos. Ele já estava querendo diminuir o Venvance, mas seguia tomando. E junto com ele, começou a usar outros 2 remédios, a atomoxetina, que é uma medicação não estimulante para TDAH, e a venlafaxina, que é um antidepressivo, tudo sob supervisão médica, até o momento em que ele começou a ter sintomas físicos. Eu tinha síncope, né, que é aquele sentimento, aquela sensação de se levantar, tudo ficar escuro, perder a consciência por um momento. Eu senti o meu corpo esquentando. Eu acho que eu tive esse conjunto, essa constelação de sintomas que me levaram a realmente falar: não, eu não posso continuar com isso, senão eu vou morrer. Só aí ele conseguiu compartilhar essa situação com alguém. Ele escolheu ligar para um psicólogo de confiança, que indicou a ele outra psiquiatra, a 3ª desde que ele começou a tomar psicoestimulantes, e foi ela quem deu a real. Você podia ter tido realmente um AVC, você poderia ter tido um infarto, porque você estava com todas essas medicações, elas são extremamente noradrenérgicas, né? Então seu nível de adrenalina estava altíssimo. Ela falou que eu podia ter um derrame ou um ataque assim a qualquer momento, né? Ele chegou a se consultar com 2 psiquiatras ao mesmo tempo. Aquele das consultas rápidas, que fornecia as receitas de Venvance, e a outra médica, que estava tentando ajudá-lo a se desintoxicar. E aí chegou o dia em que o remédio acabou, e o Vladimir, por conta própria, resolveu testar como seria simplesmente não tomar mais nada, de um dia para o outro. A sensação desse repentino corte era de dor física, inclusive.
O corpo doía muito, 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 muito. O cérebro parecia estar sangrando. A ideação suicida, porque eu não cogitava viver daquela maneira, né? Foi aí que, poucos dias depois, ele deu entrada no Hospital de Saúde Mental para a internação que eu comentei no começo do episódio. O caso dele foi inédito por lá. O hospital nunca tinha tido um paciente internado por uso abusivo de psicoestimulantes prescritos. Acho que foi o mais sensato. Tive meus momentos de desconforto, etc., mas é uma coisa que eu jamais conseguiria fazer no mundo real, né? Assim, no mundo não controlado. Eu lidei com tédio, coisa que eu não tinha há muito tempo, coisa que é crucial, ao meu ver, para qualquer pessoa. Eu estava só usando a medicação para focar em alguma coisa, sempre atarefado, sempre em busca de performance, deixando de cada vez mais ser humano, virando mais uma máquina que só visava trabalhar, inclusive, né, deixando de dormir, quase uma máquina mesmo, mas nenhum corpo aguenta. É difícil a gente saber quantas histórias como a do Vladimir existem no Brasil hoje. É que não há números recentes sobre a venda dos psicoestimulantes nas farmácias brasileiras. O Sistema Nacional de Gestão de Produtos Controlados da Anvisa, que as farmácias precisam preencher com os dados sobre vendas de substâncias submetidas a controle especial, ficou fora do ar por 3 anos. Ele está sendo retomado só agora em 2025. Eu falei sobre esse problema no episódio Brasil, da temporada sobre opioides aqui do podcast. A gente pode ter uma pista sobre as tendências em outra base de dados da Anvisa, a base SAMED, com dados de comercialização de medicamentos pela indústria farmacêutica, ou seja, números que não representam dados de venda ao consumidor pelo varejo. Nessa base, os psicoestimulantes que eu comentei neste episódio tiveram um salto. As vendas pela indústria triplicaram em 5 anos, entre 2019 e 2024. O metilfenidato, princípio ativo da Ritalina, saiu de 3 milhões para 9 milhões de unidades vendidas. E a lisdexanfetamina, princípio ativo do Venvance, saiu de 1 milhão para quase 3 milhões e 200 mil. A informação mais concreta que a gente tem à disposição sobre o assunto diz que o consumo de psicoestimulantes ainda não é tão prevalente no Brasil. É o que mostram os dados preliminares do 3º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, que foram apresentados em março de 2025. O estudo, feito pela Universidade Federal de São Paulo, mostra que 2% da população brasileira já tinha consumido esse tipo de substância na vida, com ou sem prescrição. O percentual de pessoas que já usaram sem prescrição é de apenas 0,7%. Outras classes de medicamentos têm prevalência bem maior, como os benzodiazepínicos, por exemplo, que ultrapassam 8%. Eu conversei sobre isso com Marta Machado, secretária nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Perguntei a ela o que o poder público pode fazer com esses dados. E a gente não consegue fazer política pública cegas. A gente precisa entender o que está acontecendo para conseguir direcionar as ações para que a política pública seja realmente eficiente. Então, a gente faz um esforço para lançar o LENAD e os próximos passos é conseguir manter estudos periódicos num períodos até menores, né, de tempo, inclusive para a gente avaliar a eficiência das nossas próprias políticas. A gente também está investindo muito nessa construção de políticas baseadas em evidências, como é que a gente equipa os gestores locais com políticas que são avaliadas, né, e que têm metodologias e que podem seguir sendo monitoradas para a gente conseguir avaliar os efeitos. Na produção dessa reportagem, eu recebi 2 notas muito importantes. Uma da Takeda, a fabricante do Venvance, e outra da Anvisa, que eu já mencionei em outros momentos do episódio. Outro posicionamento importante da Anvisa nessa nota tem a ver com os conteúdos veiculados por influenciadores nas redes sociais. A agência alerta para que a população não confie inadvertidamente nesse tipo de conteúdo, já que um procedimento ou produto indicado para um paciente não se aplica a toda e qualquer pessoa,
e os influenciadores não conhecem as particularidades do quadro de saúde de cada indivíduo. Em caso de dúvidas sobre o tratamento a escolher, o ideal é procurar um profissional de saúde habilitado e qualificado. Já a Takeda afirmou que rechaça firmemente o uso indevido de medicamentos e reforça que esses tratamentos devem ser utilizados somente para as indicações que constam em bula e com prescrição médica. Além disso, a companhia possui um programa de educação médica continuada destinado ao tratamento do TDAH e do transtorno de compulsão alimentar. Esse programa orienta profissionais de saúde com informações e orientações sobre o uso adequado do medicamento. A Takeda também reforça a importância do uso do Venvance para integrar um programa multidisciplinar de tratamento, que inclua intervenções educacionais, comportamentais e psicológicas, além do acompanhamento do médico que prescreveu a medicação. A empresa afirma ainda que, tão importante quanto alertar a população sobre os prejuízos à saúde causados pela automedicação ou pelo uso indiscriminado de medicamentos, é fundamental reforçar a importância do tratamento adequado aos pacientes com TDAH, de acordo com a recomendação médica. A Takeda afirma que estudos clínicos de longo prazo comprovam que o Venvance é seguro e eficaz quando utilizado de maneira correta para crianças, adolescentes e adultos com TDAH. Sobre a parte da segurança e da eficácia, a gente pode dizer que o Luiz Fernando é um exemplo. Se precisar, então, tomar o Venvance até o final da vida, nessa dose menor, sem problema. Sem problema nenhum. E eu já estou convencido até disso, já estou conformado com isso. Aí eu posso ficar na dúvida se o meu médico chegar para mim, bora aumentar, aí eu vou ficar na dúvida. Agora, tomar para sempre, ele já me convenceu, já me mostrou que não é um problema não. O outro lado, o dos prejuízos causados pelo uso indiscriminado, está marcado na vida do Vladimir. Ele está tentando entender como vai ser a vida após o Venvance. Ele só sabe que não vai ser como era antes, muito menos como era durante. Eu queria te perguntar, primeiramente, como tu estás? Né? Como é que você está se sentindo agora, né, 2 meses depois dessa nossa primeira conversa? A gente voltou a conversar um tempo depois da primeira entrevista que eu fiz com ele. E eu confesso que fiquei surpreso. Ele estava muito bem. Eu não tinha dimensionado que tínhamos passado 2 meses, né? Mas eu não esperava estar assim em 2 meses já, né? Eu nem esperava melhorar tanto. Só que chegando nesse ponto que eu tô agora, eu tô mais vivo, eu não tô só existindo, né, nos cantos. Uma novidade que o Vladimir me contou foi que ele tinha sido aprovado num concurso para professores na rede pública do Ceará. Das 40 questões da prova, ele tinha acertado 35, sem Venvance. Eu acho que a leveza, sabe? A não autocobrança, psicofarmacologicamente, assim, induzida, ela foi muito mais válida do que o estado que eu estava querendo, né? De doping mental. O meu corpo... E eu não estava trabalhando tanto, eu não estava exausto. E eu acho que o meu corpo relativamente descansado, ele teve mais efeito, entregou mais performance do que o meu corpo com o Venvance. Ele me contou que está trabalhando em 2 escolas e que essas novas experiências, junto com o desempenho no processo seletivo, fizeram com que ele percebesse como a relação dele com o aprendizado agora está diferente. Eu não sou mais uma máquina de copiar e colar, de repetir. Eu acho que eu dou muito mais espaço agora para pegar a informação que antes eu engolia, né, não mastigava. Agora eu mastigo, agora eu consigo digerir, agora eu consigo absorver. Eu acho que isso é muito mais... isso dá muito mais retenção também. E, ironicamente, eu acho que eu tô memorizando melhor as coisas do que antes, sabe? Mas de todos os relatos que o Vladimir me deu, o que me pegou mais foi que ele disse que voltou a sonhar. E não é sonhar no sentido de desejar ou planejar. É sonho no sentido daquilo que acontece quando a gente dorme. Eu passei 4 anos sem sonhar, né? Enquanto eu tomava o Venvance. Passei, acho que 4 anos subacordado, assim por dizer, né? Você consegue me descrever, assim, como foi acordar da primeira noite que você voltou a ter um sonho, que você de manhã, sonhei? Eu acho que, não lembro exatamente do sonho, mas eu lembro da sensação, porque ela me acompanhou no dia inteiro. Passei o dia inteiro impregnado do bem-estar do sonho, porque foi um sonho bom, né? E eu lembro que não era só aquele sonho
de visão e audição, geralmente, né? Eu envolvia olfato, paladar, foi muito bom. Foi curativo. Uma vez, o Vladimir ficou muito assustado com um termo que ele ouviu de uma pessoa que, assim como ele, usou Venvance indiscriminadamente por muito tempo. O termo era morte dopaminérgica. Ele achava que depois da desintoxicação, seria incapaz de sentir de novo os pequenos prazeres da vida, como comer uma comida quentinha, sentir o cheiro de uma fruta, contemplar o dia. E agora ele está feliz porque se enganou. Fui um dos que acreditou que não passava. Eu fui um dos que acreditou que eu estaria quebrado pro resto da vida. Mas eu tô aqui, incrivelmente aqui. Eu não sei nem como, né? Que eu tô... Porque eu não acreditava, não, que eu ia chegar nisso, sabe? Não acreditava que eu ia ficar bem de novo. Eu acho que eu tô bem de novo. O nosso corpo, ele é incrivelmente resiliente. O nosso cérebro é uma máquina extraordinária. Na descrição deste episódio, você vai encontrar os links para os artigos que embasaram esta reportagem. Torpor é um podcast produzido pela Apneia Conteúdo. Eu sou Leonardo Aquino e fiz a produção, reportagem, roteiro e edição deste episódio. A Janaína Versiani dos Anjos é a consultora científica. A trilha sonora original é do Gabriel Falcão. A gente também usou trilhas adicionais da Blue Dot. A identidade visual é da Mariana Tavares. Neste episódio, a gente usou áudios da Band e do filme Sem Limites. Para links das redes sociais e conteúdo extra, acesse o site www.torpor.com.br.